Aula 2, parte da igreja local ao mundo. O foco dessa aula é estratégias de mobilização inicial. Não é sobre tamanho, é sobre direção. Depois de identificarmos as barreiras, a pergunta inevitável é: por onde começar? A resposta é mais simples do que muitos imaginam. Mobilização missionária não começa com grandes projetos, começa com direção clara e passos intencionais. Igrejas não se tornam base missionária por acidente, mas por decisão. A primeira estratégia é colocar a missão no centro do ensino. Aquilo que é ensinado com constância se torna convicção. Missão precisa sair do evento anual e entrar na rotina da igreja, do púlpito, das classes, dos pequenos grupos. Quando a igreja entende biblicamente o porquê, o começa a fazer de maneira natural e organizada. A segunda estratégia é começar com oração organizada. Não oração genérica, mas intencional. Adotar missionários, campos ou povos específicos. Orar com nome, rosto, história. A igreja só se envolve de verdade com aquilo pelo qual ela ora de forma consistente. A terceira estratégia é criar caminhos simples de participação. Nem todos irão ao campo, mas todos podem fazer algo. Contribuir, interceder, comunicar, acolher, aprender. Mobilização trava quando parece complexa demais. Ela flui quando é clara, acessível e prática. Por fim, é essencial celebrar cada passo, mesmo os pequenos. Testemunhos, relatórios, respostas de oração, isso cria cultura, gera pertencimento e mantém a visão viva. Base missionária não nasce grande, nasce alinhada. Quando a igreja decide dar passos simples, consistentes e bíblicos, Deus mesmo amplia o alcance. O mundo não é alcançado por igrejas perfeitas, mas por igrejas obedientes. Primeiro, comece pelo púlpito, não pelo projeto. Toda mobilização missionária saudável começa antes da agenda e antes do orçamento. Começa no púlpito. Antes de qualquer ação prática, é preciso formar convicção. A igreja só se move de forma sustentável quando entende três coisas com clareza: o porquê da missão, a base bíblica do envio e que missões não são um extra da fé cristã, mas parte do chamado cristão. Quando isso não é tratado no ensino, projetos até podem nascer, mas não se sustentam. A igreja participa enquanto está animada, enquanto o projeto é novidade. Depois, o envolvimento cai, porque não havia raiz. Onde não há convicção bíblica, há apenas adesão momentânea. Por isso, o caminho mais sábio não é lançar um grande projeto missionário, mas preparar o terreno. Comece com uma série curta de mensagens mostrando missão desde Gênesis até o Evangelhos, Atos e assim por diante. Traga implicações missionárias em textos comuns, mostrando que o envio não é um tema isolado, mas atravessa toda a Escritura. Inclua também testemunhos bem escolhidos que conectem a palavra com a prática, sem apelos emocionais vazios. Quando o púlpito muda, a cultura começa a mudar. A igreja passa a pensar missionariamente, a orar missionariamente, a decidir missionariamente. Projetos podem até acelerar processos, mas só o ensino consistente
constrói compromisso. E compromisso é o que transforma uma igreja local em base missionária de verdade. Forme um pequeno grupo, um núcleo comprometido. Um erro comum na mobilização missionária é esperar que a igreja inteira se mova ao mesmo tempo. Isso quase nunca acontece. Movimentos saudáveis não começam com multidões, começam com poucos profundamente convencidos. Jesus não começou com as massas, começou com 12, e mesmo entre os 12 havia um núcleo ainda mais próximo. Por isso, não espere adesão geral. Comece formando um pequeno núcleo de pessoas que realmente entenderam a visão. Gente disposta a aprender, a ser ensinada pela palavra e assumir compromisso real, não apenas entusiasmo momentâneo. Esse núcleo precisa ter clareza de propósito e disposição para caminhar a longo prazo. E caminhar a longo prazo. Na prática, isso pode ser um grupo simples de 3 a 5 pessoas. Não precisa de estrutura complexa. Pessoas que se reúnem regularmente para orar por missões. Estudar a Bíblia com foco missionário e pensar estrategicamente sobre qual é o próximo passo da igreja. Um grupo que pergunta menos o que dá para fazer mais e mais o que Deus está nos chamando a obedecer agora. Esse núcleo se torna um ponto de irradiação. Ele sustenta a visão quando o interesse oscila, mantém a chama acesa quando o ritmo diminui e ajuda a igreja a avançar com discernimento. Multidões podem impressionar, mas não sustentam processos. Convicção sustenta. E é assim, com poucos fiéis, que Deus constrói uma base missionária capaz de avançar muito. Terceiro, estabeleça passos simples e claros. Muitas igrejas não avançam em missão, não por falta de visão, mas por falta de clareza. A visão até é grande, bíblica e inspiradora, mas os passos são confusos. Quando as pessoas não sabem exatamente o que fazer, elas acabam não fazendo nada. Mobilização inicial exige menos grandiosidade e mais objetividade. No começo, o foco não é fazer muito, é fazer o possível. Metas pequenas, objetivos alcançáveis e propósito bem definido. Isso gera confiança, cria ritmo e evita frustração. Quando a igreja percebe que consegue dar passos reais, ela se dispõe a avançar mais. Na prática, isso significa estabelecer ações simples e bem comunicadas. Um momento mensal de oração por missões, com foco bem definido. A adoção de um missionário específico com nome, campo e desafios claros. O apoio a um projeto com prazo determinado, para que a igreja saiba quando começa, como participa e quando termina. Ou ainda um curso básico de missões para líderes, preparando quem vai e multiplicará a visão. Esses passos parecem pequenos, mas são decisivos. Eles tiram a missão do discurso e colocam na rotina. Sem clareza, ninguém sabe como participar. Com clareza, até quem nunca se envolveu encontra um lugar. Missão não avança no improviso, avança quando a igreja sabe exatamente qual é o próximo passo e decide caminhar nele. 4. Use a comunicação como ferramenta de mobilização. Mobilização missionária não acontece no silêncio. Aquilo que não é comunicado não gera envolvimento. Muitas igrejas até fazem algo em missões,
mas quase ninguém sabe. E o que não é visto, explicado e lembrado perde força rapidamente. Igrejas que avançam em missão comunicam com frequência e de forma intencional. Elas mostram rostos, não apenas números. Contam histórias reais, não relatórios frios. E principalmente explicam como cada membro pode participar de uma maneira prática. Comunicação não é propaganda, é pastoreio. É ajudar a igreja a entender onde está, por que está ali e para onde Deus está conduzindo. Na prática, isso muda tudo. Em vez de apenas pedir uma oferta genérica, a igreja apresenta a história do missionário, quem ele é, onde está, quais os desafios que enfrenta, o que Deus já está fazendo por meio dele. Mostra o impacto real. Pessoas alcançadas, igrejas plantadas, portas abertas e também lutas enfrentadas. Explica com clareza para onde vai cada recurso, gerando confiança e senso de propósito. Informação gera consciência, mas consciência sozinha não mobiliza. História gera conexão. Quando a igreja se conecta, ela ora melhor, contribui com alegria e acompanha com interesse. Comunicação consistente transforma a missão de algo distante em algo pessoal. E quando a missão se torna pessoal, o envolvimento deixa de ser ocasional e passa a ser parte da identidade da igreja. 5. Comece a formar cultura, não eventos. Eventos ajudam, mas não sustentam. Eles podem despertar interesse, gerar emoção e até mobilizar por um momento, mas não constrói algo duradouro. Mobilização missionária saudável não nasce de picos ocasionais, nasce de processos contínuos. Por isso, o foco inicial precisa ser formar cultura, não acumular eventos. Cultura se constrói com repetição, constância e coerência. Aquilo que aparece regularmente no ensino, na oração e na comunicação começa a moldar a forma como a igreja pensa e decide. Quando missão só surge em datas especiais, ela é vista como exceção. Quando aparece de forma consistente, ela se torna parte da identidade. Missão vira cultura quando influencia decisões práticas, o orçamento, a agenda, a formação de líderes, as prioridades do ministério. Quando a igreja começa a perguntar naturalmente, isso nos aproxima ou nos afasta do nosso chamado missionário? Esse tipo de pergunta não nasce em eventos, nasce em uma cultura bem formada. Se tudo depende de uma conferência por ano ou de um domingo temático, a missão não se sustenta. Mas quando a igreja fala de missão com regularidade, ora por missão com intencionalidade e decide à luz da missão, ela deixa de apenas fazer missões e passa a ser missionária. E igrejas missionárias não precisam ser constantemente lembradas. Elas vivem aquilo que se tornaram. Eu quero encerrar esse momento dizendo o seguinte: igrejas não se tornam missionárias quando fazem algo grande. Tornam-se missionárias quando fazem algo consistente. O reino de Deus não avança à base de ações impressionantes, mas de obediência contínua. Aquilo que é mantido no tempo transforma a identidade. O que é esporádico apenas gera lembranças. Não é sobre quantidade de pessoas envolvidas, não é sobre orçamento disponível, não é sobre estrutura ideal. Tudo isso ajuda,
mas não define. O que define é direção. Uma igreja pode ter pouco recurso e avançar, ou muito recurso e permanecer parada. A diferença está para onde ela decidiu caminhar. Por isso, a pergunta final desta aula é simples e direta. Qual é o próximo passo missionário possível para a nossa igreja? E quando vamos começar? Não o passo perfeito, nem o passo dos outros, mas o passo obediente que já está ao nosso alcance. Mobilização começa quando a igreja para de adiar, quando deixa de esperar o cenário ideal e decide agir com o que tem agora. Deus nunca trabalhou com igrejas prontas. Ele sempre trabalhou com igrejas disponíveis. E é nessa disponibilidade prática, consistente, intencional, que uma igreja local se torna, de fato, base missionária.